céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Coronavírus e a segunda vinda de Jesus. Em Lucas, capítulo 21, versículos do 6 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus disse: Vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá
um só fio de cabelo da cabeça de vocês, e pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Versículo 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós estamos vivendo dias de insegurança, e este, sobretudo, é um tempo de muitas perguntas e poucas respostas, tempos de muitas tendências e poucas certezas. Estamos nos aproximando do grande dia da esperança de Cristo, para o dia mais glorioso da humanidade, a volta do Senhor. Não caminhamos para o desastre final, mas para o dia mais glorioso que todos os cristãos que amam a Jesus e a sua palavra anseiam. A história da humanidade não está sem rumo, não está dando voltas em círculos sem fim. Ela caminha para um desfecho, para um destino profético, o glorioso dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Após sua morte e ressurreição, Jesus afirma que voltará e será de forma repentina, visível, física, audível, majestosa, vitoriosa, soberana e grandiosa. Assim será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre isto, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, versículo 7, Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Duas perguntas aqui são feitas pelos discípulos ao Senhor Jesus Cristo. Quando se dará isto? E quais sinais se dará esse acontecimento? Diante destes questionamentos, diante dessas perguntas, qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta do Senhor Jesus Cristo? Será que medo, apavoramento, tristeza? Não. Jesus em breve virá. Viva com uma atitude de prudência. Conforme o texto diz, Jesus respondeu, tenham cuidado para não serem enganados. Sejamos prudentes, porque há muitas especulações nas redes sociais, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Palavras do Senhor Jesus. Então, seja um cristão firme, fuja dos aventureiros da fé, ainda mais em tempos de alguns infiltrados, não é, ou inflados por terem muitos seguidores em redes sociais. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, nós precisamos ter uma atitude de prudência diante dessa iminente volta do Senhor Jesus Cristo e o tempo que nós estamos vivendo. Jesus em breve virá. Viva com uma atitude de perseverança. O Senhor disse, quando vocês ouvirem falar de guerra e revoluções, não fiquem assustados. Ou seja, tenham perseverança, permaneçam firmes, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas não será logo o fim. O fim não acontecerá logo. Então, Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, e estamos vivendo isso nos dias de hoje, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Diante dessas coisas, a nossa atitude deve ser de perseverança. Guerras, tumultos, conforme o próprio texto fala, conflitos de toda parte, nacionais, internacionais, vão para a rua, panelaço aqui, fazer isso, aquilo outro, ou seja, fome, desastres ecológicos, coisas espantosas
e fenômenos no céu, tudo isso irá acontecer com a volta do Senhor. E diante da iminente volta de Jesus Cristo, precisamos viver com uma atitude de perseverança. Não desanimar, não desistir, mas perseverar na fé em Cristo Jesus. Jesus em breve virá, então viva uma atitude de fidelidade. Versículo 12 diz: antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Então, diante das perseguições, diante deste cenário mundial, qual deve ser a nossa atitude ante estas coisas? Então, somente uma atitude de fidelidade. Jesus falou em prisões, falou em perseguição, ódio por todos os lados, por causa do nome do Senhor. Então, por causa do nome do Senhor, nós devemos viver uma atitude de perseverança. Diante da volta do Senhor, o que nós precisamos fazer? Para que isso tudo? Por que tudo isso vai acontecer? Por que estas perseguições irão acontecer diante da volta do Senhor Jesus Cristo? O versículo 13 lá, o Senhor responde: e isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Então, na volta do Senhor, nós como cristãos precisamos ser encontrados fiéis no Senhor Jesus Cristo. Não leve a sua única vida na corda bamba, como quando falam algumas pessoas por aí, como dizem alguns. No final, tudo vai se arranjar, tudo vai ficar bem. Não, seja prudente, tenha uma atitude de fidelidade. Jesus em breve virá. Viva com uma atitude de dependência. Os versículos 14 e 15, o Senhor diz: tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Ou seja, é o Espírito Santo de Cristo na nossa vida que nos dará sabedoria para respondermos a tudo quanto nos for perguntado. E no versículo 15, o Senhor ainda diz: porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Então, nós precisamos agir naturalmente, dependendo tão somente do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Isso é ter uma atitude de dependência do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque é o Senhor Deus que é por nós. Amém e glórias ao Senhor por isso. A volta do Senhor, ela está próxima. Jesus em breve virá. Então, viva uma atitude de renúncia. O Senhor disse nos versículos 18 e 19: mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É pela perseverança, ou seja, é não fazermos da nossa vida algo que vá desabonar a nossa conduta de cristãos, mas é perseverando que nós seremos achados fiéis na presença do Senhor. É isso que nós precisamos ter, uma atitude de renúncia, renunciar ao pecado, renunciar às coisas erradas, renunciar tudo aquilo que tem tentado nos tirar da presença do Senhor. Portanto, o Senhor disse em sua palavra: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, meu querido, cresça na graça, na fé, no conhecimento da palavra, em oração, em santificação, em jejum, em consagração, na presença do Senhor. Isto é ter uma atitude de renúncia diante do mundo que não está nem um pouco preocupado com o cenário mundial. Mas nós, como cristãos, precisamos nos preparar para a volta do Senhor, estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus em breve virá. Viva uma atitude de fé. Versículos 33 e 34 dizem: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
tudo vai passar, estas coisas estão passando, e isto vai acontecer. Jesus mesmo falou em sua palavra, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Por isso é que nós precisamos ter uma atitude de fé, não confiar na palavra de homens, em especulações, mas a nossa regra de fé e prática e conduta é a palavra do Senhor. Nela e dela provém a fé para cada um de nós. Portanto, o texto ainda diz, o Senhor, no versículo 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Ou seja, o dia do Senhor, segundo a sua palavra, virá como um ladrão, um piscar de olhos, e todo o olho verá. E nós precisamos ser encontrados pelo Senhor na sua volta, quando Ele virá. Não sabemos quando, mas a verdade é que tudo que já está acontecendo há anos e anos atrás é o cenário, é o prenúncio da volta do Salvador Jesus Cristo a este mundo. Então, sem fé não existe salvação. Então, viva uma atitude de fé. Eu quero concluir dizendo que esta pandemia, queridos, ela afetou o mundo para sempre, como nenhuma outra pandemia. Mas uma coisa é certa, ainda não é o juízo final, porque estamos nos preparando para o fim. A palavra de Deus, no versículo 36, Jesus disse, portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor fala para estarmos orando, para estarmos preparados, e a pergunta é, nós estamos nos preparando para o fim? Nós estamos preparados para a volta do Senhor? Portanto, que o povo de Deus, de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo, neste versículo 36, que ele disse, vigiem o tempo todo orando, que o povo de Deus em nossa igreja esteja preparado e vigilante em oração, porque o Senhor disse no versículo 19, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, não fique com medo, não fique assustado e não faça da sua vida um peso para você e para os seus, mas nós precisamos fazer exatamente como Paulo disse, Maranata, vem Jesus, glórias ao nosso Deus, porque um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Permaneça firme, continue fiel ao seu Deus, e tudo quanto está acontecendo ao nosso redor, com o nosso Deus poderoso na nossa vida, nós passaremos por esse momento tão difícil, e o que nos resta fazer é continuar firmes, vigiando, orando, perseverando e firmes na presença daquele que tem todo o poder para nos livrar do nosso mal, de todo o mal. É perseverando que nós teremos a salvação da nossa alma. Que Jesus nos abençoe, aguardando a sua volta. Maranata, vem Jesus. Amém, Igreja do Senhor.